Com direito à polêmica de arbitragem, erros individuais, o Ceará é derrotado em Recife. Meus amigos, derrota alvinegra para a equipe do Sport, 2-0 na Ilha do Retiro. Um jogo onde vai ficar aquela coisa martelando na cabeça das coisas que aconteceram ao longo da partida, principalmente por dois fatores, e eu falei isso logo na abertura. O primeiro, houve lances em que a arbitragem ela é colocada à prova, né? Há um lance de um pênalti, uma bola na mão, que a arbitragem entende que ali é um lance onde o braço do jogador do Sport está no movimento natural, porque ele está abaixo do lado do corpo, sem ganhar uma grande projeção. Em termos de regra, esse lance é menos discutível, mas há um lance que poderia ter sido capital no primeiro tempo, ali da não expulsão do Marcelo Aju, camisa 3 da equipe do Sport, no lance onde há um erro de saída do Sport ali, e o Luca antecipa, sofre a falta, e depois o Melk decide ali o jogo, decide o lance, dribla o Thiago Couto, goleiro do Sport, mas o Filipinho tira a possibilidade do Ceará fazer o gol, e o Moza argumenta, principalmente na coletiva, de que o Ceará não teve vantagem e por conta disso caberia a expulsão do zagueiro do Sport. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas há também erros do Ceará que foram determinantes, como o erro do Fernando no primeiro gol, o lance que gera o pênalti da equipe do Sport, e esse lance também acabou condicionando o jogo, porque dá a oportunidade para o Sport fazer 1-0, e depois o Ceará teve dificuldade de tentar competir ao ponto de conseguir esse empate. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre esses dois assuntos, principalmente nesse vídeo, tá? Antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like. Muito obrigado se você chegou até aqui, rumo aos 15 mil inscritos. Até julho a gente, se Deus quiser, vai bater essa marca. E você, que se é novo no canal, já se inscreve, deixa o like aí. Também agradecendo a todo mundo que já chegou, que já tá colando, que tá comentando. Eu agradeço demais a moral de todo mundo aqui, tá? E falar também do Sicredi, nosso parceirão. Se você tem interesse aí de descobrir como é que o Sicredi pode lhe ajudar a gerir melhor a sua empresa, o seu empreendimento, entra no site, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai descobrir como o Sicredi pode ser de fato um grande parceiro econômico, financeiro na sua gestão do seu negócio. Então, não é só dinheiro, é ter com quem contar, cola no Sicredi, é um parceirão que vale a pena demais contar, tá bom? Cola no Sicredi. Vamos falar desse 2-0 da equipe do Sport. Primeiro, uma derrota dolorida, né? Porque por vários fatores. É um clássico regional, há uma rivalidade, o Ceará já conquistou títulos dentro da Ilha do Retiro, é um adversário tradicional do Nordeste, né? Então é um clássico nordestino, é uma rivalidade que vai se aflorando cada vez mais por causa dos constantes enfrentamentos em competições que valem muita coisa, que não são aqueles jogos que não valem muita coisa. E além disso é um adversário direto do Ceará na briga aí pelo acesso. Então perder para o Sport, tendo a possibilidade, porque quando você perde para o Sport na Ilha do Retiro não é de todo absurdo, mas quando você projeta a possibilidade de ter tirado pontos do Sport na ilha, aí se transforma numa dor maior do que um contexto talvez ali mais favorável ao Sport e menos ao Ceará. Como o Ceará também competiu, fica aquela sensação de, poxa, se não são alguns lances capitais, o Ceará poderia ter voltado pelo menos com um ponto de Recife. Mas chegou uma hora do jogo que desandou e o Ceará não conseguiu o êxito, né? E a gente vai falar sobre isso, né? O primeiro, eu destacava logo na abertura do vídeo o lance que poderia ter mudado o rumo do jogo. E antes de mais nada, eu acho que é válido o debate. Eu acho que o Ceará tem argumentos para achar que o Marcelo Aju, zagueiro do Sport, deveria ter sido expulso. Mas não foi expulso. E aí, eu reconhecendo que poderia ter mudado a história do jogo, o árbitro não expulsou e não foi só por isso que o Ceará acabou perdendo. É claro que é difícil a gente fazer essa desassociação. Pô, como é que você vai cravar isso? Porque se tivesse sido expulso, o Ceará teria muito mais chance de vencer o jogo. Eu concordo com isso. Mas não dá pra, quando acontece um erro, você justificar tudo o que acontece pra frente por conta daquele erro. Porque aí é muleta. Então é assim, o Ceará só jogou 15 minutos, depois não jogou mais. Então eu acredito que o debate é válido, a cobrança é válida, acho que poderia ter sido expulso o jogador do Sport, o Ceará ter ficado com um homem a mais. Dito isso, existem outros fatores no jogo que acabam também explicando a derrota da equipe do Ceará. E o outro fator que eu gostaria também de compartilhar com vocês é
A inoperância, muitas vezes, do sistema ofensivo da equipe do Ceará. Eu não acho que o Ceará fez um jogo ruim. E veja, até uma seguidora do Futebolês, eu fiz um vídeo logo depois do jogo, e ela fez uma provocação, né? Pô, você disse que o Ceará não foi um jogo ruim, não foi um jogo ruim, mas disse que o Ceará foi ineficiente. Qual a diferença? E a diferença para mim é simples. Quando o time ele erra passe, ele erra marcação, ele dá muito vacilo, não consegue ajustar o jogo, desencaixa, o adversário é muito melhor que você não consegue se encontrar, para mim é um jogo ruim. Um jogo ruim técnico é quando você erra passe, erra domínio, não consegue fazer uma jogada. E acho que o Ceará conseguiu competir. O Ceará, por exemplo, no primeiro tempo, mesmo ficando com menos posse de bola, chegou mais vezes ao gol do Thiago Couto. Inclusive poderia ter aberto o placar na cabeçada que o Éder faz ali meio, né, disputado, e o Thiago Couto salva ali. O Ceará teve o próprio lance do Melk no pênalti, na jogada da falta, né? Que acabou não sendo falta, acabou sendo dado vantagem ali. O Melk também teve a oportunidade ali de pelo menos tentar fazer o gol. O Felipe acabou recuperando. E outras vezes que o Ceará chegou ali com cruzamentos, a bola desvia na defesa, quase gera um gol contra, enfim. Então, no segundo tempo, o Ceará é um time que fica mais com a bola, mas vê um Sport ser mais eficiente perante os erros do próprio Ceará. O primeiro gol do Ceará, por exemplo, e aí entra uma crítica de fato à tomada de decisão do Fernando, que é um lateral que vinha ganhando, né, espaço, vinha ganhando aí mais prestígio, mas ele comete um erro assim que é meio juvenil, né? A ideia do Ceará, quando o Ceará está marcando, principalmente quando está sofrendo uma transição, que é quando a gente, né, no passado a gente chamava de contra-ataque, a transição ela não necessariamente é lá do campo de defesa para o ataque, pode ser ali, roubou a bola, já é uma transição independente do lugar do campo. Então o Ceará sofria uma transição pelo lado direito, né, na verdade uma jogada ali que acontece por aquela zona, o lance acontece lá no campo do Sport, o Sport vem voltando pelo lado direito, e o Fernando, ao invés de sustentar a defesa junto com Luizão, Éder e Rafael Ramos, esperando, contemporizando, né, o termo para dizer que ele espera a chegada dos volantes, deixa o jogador do Sport trazer a bola, mas você vai voltando até que os seus companheiros retornem para fortalecer a marcação. O que é que ele decide fazer? Ele decide espetar, marcar o jogador do Sport colado, abre um espaço entre ele e o Luizão, e a bola no pé do jogador do Sport, se eu não estiver enganado, o Carlos de Pena, ele encontra esse passe nas costas dele. Não dá tempo ele se virar, o Barleta domina a bola, na verdade eu acho que ele nem domina, mas já dá o tapa pro Marlon que invade a área, e aí o Fernando, voltando desesperado, ainda comete a penalidade, porque poderia ter acontecido o jogador do Sport finalizar e o Bruno pegar a bola para fora, a defesa cortar, enfim. Mas o Bruno faz o pênalti que aí gera a cobrança do Barleta, que faz 1-0, e daí pra frente é um Ceará que fica com a bola, que tenta criar, tenta chegar na área do Sport, mas sem sucesso. O Ceará não conseguiu mais atacar o gol do Thiago Couto, praticamente em hipótese alguma, apesar do volume, apesar de ficar com a bola, apesar de jogar no campo do Sport. E aí depois, além da queda do coice, uma jogada onde o Rafael Ramos faz uma falta, né, no lançamento, que é meio, né, sem sentido, aí dali gera um escanteio, que gera uma situação, gera uma jogada, a bola acontece o rebote, e vem a fatiada do Marlon na cabeça do Madison, lateral direito do Sport, que faz o 2-0. O gol, obviamente, não é por conta necessariamente do Rafael Ramos, mas percebam que são vários errinhos que vão dando ao adversário a possibilidade de ele ir lá e matar você. O Sport errou, o Ceará não conseguiu matar. O inverso aconteceu, o Sport foi muito letal nas poucas chances que teve, claras, né? O Sport no segundo tempo teve um volume ainda maior, principalmente depois que fez 1-0, o Ceará se expôs um pouco mais, defendeu um pouco mais de forma desorganizada e o Sport acabou chegando. Para não dizer que eu falei só de coisa ruim, acho que o jogo do Fernandinho no primeiro tempo foi um jogo bom, onde ele participa, onde ele ajuda na construção, é um cara que pode ajudar a se resgatar confiança, sumiu mais no segundo tempo, assim como o Luca, que foi outro que brigou, que também tentou, que é dele a jogada polêmica que eu já falei nesse vídeo, e quero destacar também a partida do Luizão. A quantidade de bolas cortadas pelo alto do Luizão é um espetáculo.
uma baita contratação para um nível de Série B. Porque é exatamente assim que funciona o jogo de Série B. Apertou a bola na área, e aí é escanteio, falta frontal, cruzamento lateral, e o Luizão fazendo uma ótima partida mesmo. E assim, eu até brinquei na transmissão, né? O gol do Ceará, o segundo gol do Sport que o Ceará toma, é porque o Luizão não consegue estar em todos os lugares da área, né? Porque se ele tivesse ali, certamente o Maidson não teria cabeceado. Deixa nos comentários aí a tua opinião sobre tudo que eu falei aqui, sobre o lance polêmico, sobre também a questão dos erros individuais da equipe do Ceará e a interferência disso para o placar. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like. Muito obrigado se você chegou até aqui. Deixa o hype também. Vamos fazer esse vídeo chegar para mais pessoas, para que mais pessoas comentem também e se inscrevam também aqui no canal. Aqui vai ficar mais vídeo para você continuar acompanhando aqui, tá bom? Grande abraço e até a próxima.